Por acaso, em algum momento, vocês já se depararam que, após instalar o Photoshop, ele veio com as configurações todas em inglês? E a primeira coisa que pensaram foi, devo ter instalado errado, não devo ter visto as configurações dele lá e visto que estava em inglês. Basta desinstalar e instalar novamente. E seria tudo mais fácil se esse processo desse certo. Pois logo na seleção de idiomas, perceberam que o programa que baixaram de outros servidores não confiáveis não era multilinguagem, e tudo o que tinha era o inglês mesmo. E as opções que tinha era ou ficar com ele mesmo em inglês e aprender a usar essa nova ferramenta, ou baixá-lo novamente. Hoje acredito que esse problema acabaram para vocês, pois com essa super dica de hoje, vocês conseguirão alterar sem muitas dificuldades o idioma do Photoshop de inglês para português. E esse processo não requer a desinstalação do programa e, eventualmente, a instalação dele novamente. O que terão que fazer é apenas substituir a extensão de certos arquivos. Então, vamos lá! Tudo o que vocês terão de fazer antes de dar início a esse procedimento é baixar essa pasta de arquivo, essa pasta de conteúdo HMS, e dentro dela vocês terão uma imagem e 2 arquivos. Esses 2 arquivos é a retratação do idioma português e a outra do inglês. E essa imagem é apenas para vocês se guiarem de qual arquivo é português e qual arquivo é inglês. Bom, mas aí na lower bar vocês também vão conferir a tradução deles, então não se preocupe com isso. Os arquivos que tem nessa pasta, esses 2 arquivos que são os principais, um se chama BAC e o outro DAT. Aí na lower bar, como já havia dito, vai mostrar a tradução de cada uma dessas extensões. Agora, o que vocês terão que fazer também é ir nesse caminho também mostrado na lower bar, e nesse caminho vocês vão encontrar um arquivo com o nome de TW10428 e perceba se a sua terminação é DAT ou BAC. Em seguida, basta substituir o arquivo para o qual desejado. Agora vocês podem se perguntar se o objetivo da aula era exatamente mudar o idioma do Photoshop para o português, por que tem um arquivo em inglês junto a essa pasta? Bom, a resposta é simples, por causa que alguns de vocês podem querer mudar o idioma de português para inglês, para poder se adequar também a essa nova forma de linguagem, a novas configurações do programa. Aí, eventualmente, vocês podem também se perguntar, mas por que fazer isso se as configurações são a mesma, só vai mudar o idioma? Bom, a resposta é simples, pois se vocês forem comparar os 2 programas, principalmente na opção filtro, a nossa opção de acabamento fica sendo a primeira opção, depois daquela separação de linha. Já no Photoshop em inglês, esse nome é mudado para o render, e ele fica como fosse as últimas opções dessa planilha. E diferenças poucas como essas também são notadas em outros programas da Adobe também, principalmente nessa mudança de idiomas. Diferentemente das opções que você escolha, o processo é o mesmo. Basta ver a terminação do arquivo contido na pasta do programa instalado e substituí-la para o arquivo da pasta do conteúdo HMS que você queira. Bom, aqui vai uma observação. Alguns de vocês já devem ter percebido que o Photoshop tem uma categoria de preferências. E nessa categoria de preferência, quando você vai alterar algum idioma, por exemplo, você vê lá a opção de idioma e vê apenas um idioma solicitado, que basicamente é o idioma que você já tem no Photoshop. Aí você pode pensar que, vou pôr os 2 arquivos nessa pasta e o Photoshop vai acrescentar mais esse idioma nas configurações dele. Bom, negativo, pois o Photoshop não vai reconhecer esse segundo idioma, esse segundo arquivo, pois ele apenas aceitará o arquivo modificado ou arquivo alterado que você acabou de colocá-lo. Então o outro idioma ficará nulo, basicamente, não será apresentado no Photoshop. Então basicamente é isso, se você for alterar o idioma, exclua o outro arquivo depois de acrescentar o novo, e assim sucessivamente.
Obviamente, para você fazer essa substituição de arquivos, tem que estar com o programa fechado. Caso contrário, ele vai falar que essa tarefa está em aberta. Agora, como vocês podem ver, já com o programa aberto, o idioma foi alterado e as configurações também foram mudadas, adequando às opções dele. Agora, não se esqueçam de nos contar aí nos comentários se essa dica foi de grande ajuda para você. E também de se o Photoshop em inglês tem possibilidade de fazer algum trabalho que você desejaria tanto, ou alguma coisa semelhante ao exemplo proposto aqui. Sempre mencionando o Photoshop em inglês, ok? Se tiver alguma dúvida sobre o programa, ou alguma dúvida ainda sobre essa aula, não se esqueçam de colocar uma hashtag dúvida, para ficar mais fácil de separá-las para poder estar respondendo. E assim sucessivamente com outros comentários. Por exemplo, se quiserem uma aula específica, coloque hashtag aula, pedido de aula, para eu poder estar separando melhor cada comentário que vocês me enviem. E para ficar mais fácil também, né? Agora eu vou me despedindo por aqui, pessoal. Só não se esqueçam de conferir esse tutorial em texto lá no site, pois lá terá mais esclarecimentos, mais detalhes sobre essa aula. E não se esqueçam também de conferir nossa página lá no Facebook. E dê uma olhada e ver o que nós apresentamos lá. Se tiver alguma dúvida lá também, coloque dúvidas simples, assim, por exemplo, como restaurar as cores do Photoshop. Se quiserem postar alguma imagem de um trabalho que vocês fizeram também, postem lá tudo que vocês acharem melhor. E ao término, dê uma curtida lá para vocês ficarem sabendo das demais novidades que estarão por vir também. E também não se esqueçam de colocar um joinha nesse vídeo, que ajuda bastante na divulgação. E então nos vemos na próxima videoaula de Photoshop CC e até lá. Então, tchau, tchau, pessoal!